Fala, povo nerd de todo o Brasil! Brasil! Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz e esse é mais um vídeo do canal Nerd Time. Então, galera, agora em português pra vocês. Primeiro vídeo eu gravei em inglês porque eu tô em Londres, né? Tapete vermelho e tal, muita gente ao redor do mundo pode querer ver. Mas agora eu vou falar em português, especialmente para vocês. Segundo vídeo do canal Nerd Time e eu decidi fazer uma review do filme Star Wars O Despertar da Força. Eu assisti ele à meia-noite, como vocês viram no último vídeo. Se você não viu, volta lá e vê o último vídeo, bem legal, o meu vlog do Tapete Vermelho. E eu decidi esperar um tempinho para fazer essa review, para eu não ser levado pela hype e fazer uma review aí com vieses para vocês. Então agora que passou 5 dias desde que eu assisti Star Wars O Despertar da Força, eu vou trazer essa review para vocês. Saca só. Chewie, we're home. Como diria Han Solo, estamos em casa, né? Star Wars de novo nas telonas e, cara, é difícil fazer essa review porque todo mundo, eu tenho certeza que todos os nerds do Brasil e do mundo esperavam por esse momento, um novo Star Wars. Primeira coisa, o filme é tecnicamente excelente, as atuações são muito boas. Eu já adorava o Oscar Isaac e o John Boyega, mas me surpreenderam também os novatos que eu não conhecia, Daisy Ridley e Adam Driver, que fez um ótimo Kylo Ren, com cenas fortes. Então, no geral, as atuações foram muito boas mesmo, colocaram o padrão de qualidade lá em cima. E outra coisa que eu fiquei muito feliz com o filme foi o fato do J.J. Abrams ter usado efeitos visuais práticos ao invés de CGI. Ele usou pouco CGI no filme, igual a trilogia clássica, né, que nem existia CGI direito na época. O que ficou muito legal, dá uma sensação de maior realidade para o filme. Aproxima também dos filmes antigos, o que é muito legal. Fotografia espetacular, é um filme bonito de se ver. Um problema que eu li nas redes sociais foi o pessoal falando que em 3D ficou escuro, mas isso é um problema com todos os filmes 3D. Eu assisti em 2D e foi muito bom. A fotografia achei espetacular. As cenas do deserto são muito bonitas, as cenas com a Millennium Falcon, as cenas no planeta da Maz Kanata. A direção de fotografia tá de parabéns, mas se você for ver em 3D, talvez você ache um pouco escuro. Não sei, vou assistir em 3D e depois eu posso falar pra vocês. E o filme já começa com muita ação. A gente já vê logo no início os primeiros momentos da Primeira Ordem, com os novos Stormtroopers, com seus novos capacetes. E já é muito legal porque a gente vê uma diferença da trilogia clássica, que a gente vê os Stormtroopers igual a gente imagina mesmo, assassinos de elite, não aqueles caras que piu, piu, e ficam errando os tirinhos. Não, né? Não. A gente já vê eles como assassinos de elite, eles chegam numa vila já dizimando todo mundo. E a gente já vê o primeiro personagem, grande personagem, o Poe Dameron, que é incumbido de entregar uma mensagem com um mapa para chegar a Luke Skywalker, que sumiu do mapa. Ninguém sabe onde Luke Skywalker está. E qualquer semelhança é mera coincidência. Com Star Wars 4, ele coloca essa mensagem num droid, no BB-8, né? E ele está num planeta deserto, bem parecido com Tatooine. De novo, mera coincidência. E além disso, a gente vê outro personagem principal aparecendo, que é o Finn, que eu achei uma ideia muito bacana para o personagem. Colocar um Stormtrooper mudando de lado.
A gente já vê na história que eles estão introduzindo não só agora clones sendo Stormtroopers, mas também para aumentar o exército, para conseguir mais forças na luta contra a resistência. A Primeira Ordem está pegando jovens, crianças, órfãs, que eles dizimam as vilas e pegam os órfãos para criar desde pequenos como Stormtroopers, e um deles é o Finn. E ele fala, não quero mais saber disso, não quero mais saber de ficar dando... Ele assistiu a trilogia clássica, não gostou dos Stormtroopers antigos e decide que ele vai ajudar o Paul Dameron, que foi capturado no ataque na vila, a sair. Então aí já temos dois personagens introduzidos. Gostei dos personagens, o Finn, eu achei muito legal a ideia do personagem. E o BB-8, como eu disse, leva os mapas, está em Jakku, que é um país parecido com um planeta, quer dizer, parecido com Tatooine, e ele encontra a Rey, bem parecido com o que aconteceu com o Luke no Nova Esperança. E aí a Rey entra no meio da história, e que personagem fantástica é a Rey. Ela é foda, ela é independente, ela pilota pra caramba, ela é uma personagem feminina das melhores dos últimos tempos do cinema, na minha opinião. Ela junto com a Furiosa de Mad Max, claro. Girl Power! E há muito tempo que eu queria ver uma Jedi mulher sendo protagonista de um filme, porque a gente já viu Jedi mulheres nos outros filmes, mas elas tiveram quase tempo nenhum de tela e basicamente apareciam pra morrer. Mas aí também tem um probleminha que eu achei, que às vezes ela fica foda demais. Eles excederam um pouquinho na conta, mas eu vou falar isso mais pra frente. Então, primeiro ato, espetacular, ação o tempo inteiro, você fica grudado na cadeira, as cenas de Jakku e do Finn conhecendo a Rey, e já os TIE Fighters chegando, já estourando tudo lá, muito foda. Primeiro ato espetacular, aí depois a gente já começa a ver um pouquinho mais da história. O Kylo Ren também já é introduzido nesse primeiro ato. No primeiro momento ele é foda, vilão que eu falei assim, puta que pariu, esse cara vai ser muito foda. Passado esse primeiro ato, a gente sabe mais um pouquinho o que aconteceu. A gente vê que a Aliança Rebelde se transformou na Resistência e o Imperador, depois que caiu, tá surgindo a Primeira Ordem, que seria a resistência do lado do Império. Então, tipo assim, cada um agora tá tentando, depois que o Império caiu, cada um tá tentando estabelecer a nova ordem. E também tem a República, que é o que a resistência defende. E no segundo ato a gente vê que a nova ordem construiu uma nova Estrela da Morte, basicamente. E eles explodem os planetas da República. Então, resumindo, bom primeiro ato, bons novos personagens introduzidos, outros personagens secundários são legais também, a Maz Kanata, achei muito bacana, e o resto é nostalgia. O filme tem muitas semelhanças com Star Wars Uma Nova Esperança, na estrutura da condução do filme, na estrutura do roteiro, mas eu não achei isso uma coisa ruim completamente, assim, porque você sente que aquilo é Star Wars, você sente que aquilo é a continuação da história, que aquilo é do mesmo universo, mas o J.J. Abrams não foi ousado. Apesar de ter sido um bom filme, ele ficou no espaço seguro, diferentemente do George Lucas na primeira trilogia, que teve muitas falhas, mas nesse sentido, no sentido de ousadia, criatividade,
a gente não pode reclamar dele, e ele até exagerou em alguns pontos. Então, se por um lado faltou um pouco de ousadia, um pouco de criatividade para o J.J. Abrams desenvolver alguma coisa diferente, por outro lado ele acertou por ficar seguro ali, porque ele não vai desapontar tão facilmente assim os fãs com isso. E uma coisa que o filme consegue fazer muito bem é que ele, além de atingir os fãs, ele consegue apresentar uma história nova para um público completamente novo. Quem não viu Star Wars não vai se sentir completamente perdido no filme. Quem não é fã vai conseguir se interessar pela história sem ter que ter assistido os filmes anteriores para entender. Apesar de ter muita relação com os filmes anteriores, já é uma história independente. E isso é muito legal, conseguir esse feito que o filme teve de conseguir atender aos dois públicos. Até porque, né, agora com a Disney, blockbuster e tal, tem que atender um público novo e conseguiu fazer isso muito bem. Ter esse apelo de popular, massas, blockbuster, e também ter um apelo bacana para os fãs e ter elementos que fazem os fãs sentirem a nostalgia e aquele sentimento de Star Wars estar de volta. Outra coisa muito interessante do filme é que o elenco da trilogia original está de volta, principalmente o Han Solo, que é o que aparece a maior parte do filme, ele e o Chewbacca. E ele rouba a cena, parabéns pro Harrison Ford pela atuação. Depois de 30 anos, conseguiu atuar exatamente igual o personagem merece, igual o personagem era, com seu humor irônico. E ele participou, né, de uma das cenas mais marcantes do filme, que foi a cena, pra mim, que mudou um pouquinho a visão do Kylo Ren. No início do filme tava um vilão muito foda, tava gostando, tava curtindo. Depois ele já aparece meio se duvidando e tal. Você já fica pensando, esse cara não é... Você já fica pensando, né, se ele vai ser um vilão mesmo ou se ele já... E aí acontece a cena em que ele... Se você não assistiu, para esse vídeo agora. Em que ele mata o Han Solo, seu pai. E ali eu pensei, não, esse cara não tava brincadeira mesmo. E aí eu já voltei a respeitar ele como vilão. Vamos ver como eles desenvolvem nos próximos filmes. No final do filme, a luta, como eu falei, a Rey estava muito overpowered e ele tomou um pau muito fácil. Ele sendo um Sith, ele deveria ter dado um pau violento na Rey no fim, e eles deveriam ter conseguido escapar assim por pouco, alguma coisa assim, que não foi o que aconteceu. Mas tudo bem, ele tava ferido, a gente vai relevar. Mas nos próximos filmes eu quero ver o desenvolvimento dele como vilão e ele sendo foda. E que as lutas com o sabre de luz sejam melhores agora, com os personagens já em treinamento, já finalizando o treinamento. Porque essa já era para ter sido ele quebrando o pau. Então, no geral, achei uma ótima introdução, porque teve a sensação de que aquilo é Star Wars. E, além disso, introduziu a história, e uma história que é muito promissora, tem muitos personagens novos. Tem a história da Rey treinando com o Luke. A gente vai poder ver o que eles vão desenvolver pro Finn, que é um personagem muito foda. A gente vai poder ver o treinamento do Kylo Ren. Tem a história do Poe Dameron. Cada um vai ter o seu arco ali. E tem muitas possibilidades. E além disso, claro, a gente vai ver os desdobramentos da República, dos principais planetas da República terem sido destruídos. Uma coisa que deixou um pouco na mão foi alguns personagens que tinham muito potencial foram pouco aproveitados nesse primeiro filme. Capitã Phasma, ela tá lá só de passagem, aparece em 2 cenas, 3 cenas no máximo e sem fazer muita coisa. O próprio Kylo Ren
ele poderia ter sido muito melhor desenvolvido, muito melhor aproveitado, mas eu acho que a gente vai ver essas coisas nos próximos filmes, então tomara que eles retomem esses personagens e desenvolvam eles do jeito que eles merecem, porque eles têm muita possibilidade de serem grandes personagens e ficarem marcados na franquia Star Wars. Então, como uma introdução para a trilogia, achei muito bom. Se eu fosse analisar esse filme como um filme sozinho, o que eu não vou fazer, né, porque já foi pensado desde o início para ser uma trilogia, teria falhas, igual eu falei, mas essas falhas podem, muitas delas, serem resolvidas nos próximos filmes, e por isso que eu vou classificar o filme como 8 em 10, tá bom? Ele jogou seguro, ficou nos elementos que já tinha, não ousou criar muitas coisas novas para o universo, mas foi um filme fiel à história de Star Wars e que introduziu muito bem os elementos novos para desenvolver nos próximos filmes. E eu tenho certeza que vocês estão, como eu, esperando ansiosamente por maio de 2017 para Star Wars Episódio 8. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse segundo vídeo do canal Nerd Time. Se você gostou, dá um like aí. Se você curtiu a ideia do canal, clique em se inscrever e até o próximo vídeo. With you, may the force be.